A vida é como um jardim, e cada emoção é uma semente que, se cultivada, pode florescer. Quando cultivamos a esperança, vencemos o desânimo. Quando cultivamos a alegria, a tristeza perde a força. Quando cultivamos a coragem, o medo se dissipa. Quando cultivamos a paz, a ansiedade silencia. Este é o desejo de Deus para nós, florescer. Vamos juntos cultivar o jardim das emoções? Nós estamos no mês de setembro e nesse mês a nossa sociedade volta a ter, na verdade isso é uma perspectiva global, não é só da nossa sociedade, né? Mas já por um tempo, acho que é desde 2012, acho que começou, voltou-se a atenção aqui no Brasil bastante para essa questão relacionada às demandas que a gente tem nas nossas emoções e principalmente a perspectiva que leva muitos não conseguindo lidar com isso, acabar colocando o fim na sua vida. Então, o Setembro Amarelo ele está voltado para essa perspectiva de lidar com a questão de socorro, de ajuda para pessoas que estão achando que, por fim, a vida é a melhor opção que eles têm, e também essa relação da saúde emocional. Então, a nossa sociedade toma esse mês para lembrar da importância que é de lidarmos com, eu diria, uma das realidades mais alarmantes dessa geração, que, para mim, não é o suicídio propriamente dito, o suicídio é um desfecho, né? Mas a realidade é a realidade da desesperança, Quando alguém perde a esperança em relação à vida, o medo toma conta da mente, a vida, viver, né, começa a se tornar algo muito pesado, né? Começa a se tornar para essa pessoa um suplício. E muitas vezes essa ilusão de que colocar um fim nessa angústia, acabando com a vida, é a melhor saída, e na verdade não é. Um dos maiores dilemas do nosso mundo contemporâneo é essa questão relacionada ao que ficou conhecido como doenças emocionais. Um tempo atrás se mencionava muito essa expressão psicossomática, né? Doenças psicossomáticas, porque são doenças das emoções que afetam o nosso físico, mas nessa última década tem se enfatizado mais essa questão da própria saúde emocional ou da própria enfermidade emocional nas nossas emoções, que nem sempre afeta, ok? Às vezes é psicossomática, às vezes tem um reflexo no corpo, mas às vezes não tem, e quando não tem, ela é mais sutil e mais perigosa ainda. O interessante é que esse fenômeno, ele se manifesta, na maioria das vezes, na vida de pessoas que têm posses, ok? Porque às vezes nós olhamos algumas circunstâncias, algumas situações, um nível de desespero na vida de algumas pessoas, porque estão passando por situações no campo, né, material, que é angustiante, mas essa é uma situação que muitas vezes acontece na vida de pessoas que, na verdade, possuem tudo, ou têm tudo, ok? E ainda assim, nas suas emoções, eles se sentem abalados. Possuem relacionamentos, possuem bens materiais, possuem saúde, no sentido de saúde física, uma vida relativamente boa, mas ainda assim estão fragilizados, emocionalmente falando. É verdade que alguns casos, em algumas situações, essa fragilização, ela vem mediante a uma má notícia que a pessoa possa receber, ou uma circunstância que surge inesperada, né, na vida da pessoa, que a desestabiliza. Por exemplo, a notícia de uma enfermidade, ok? Que no exame que você fez, ou então a perda de uma pessoa que nós amamos, ou uma situação que ocorre no nosso campo profissional, né? A perda de um emprego, por exemplo, ou a falência, coisas desse tipo, né? Elas podem potencializar a realidade
dessa questão das nossas emoções, mas, na verdade, essas situações, elas não são situações que geram isso, elas são situações apenas que expõem uma realidade que a pessoa já estava carregando, já estava fragilizada e isso acaba explodindo. Eu não sei como você começou o seu mês. O meu mês começou com a notícia de uma criança de 11 anos de idade que tirou a própria vida. Uma criança de 11 anos de idade que tirou a própria vida. Como isso é possível? Como isso pode acontecer? Nem dá para acreditar direito, mas é real. E nós? Eu queria, nesse momento aqui, ser bem direto com você que nos acompanha também. Como você está? Como estão as suas emoções? Quem sabe você não está sentado aqui, e hoje é interessante, né, que o Senhor trouxe na adoração essa ênfase na realidade, isso é uma realidade no céu. Né? Um pastor que eu admiro bastante e que tenho como um dos meus mentores, distante, né? Não me relaciono com ele, mas ele me influencia bastante. Ele diz assim: a alegria é um assunto sério nos céus. A alegria é um assunto sério nos céus. E Deus trouxe esse mover na adoração para a gente, nos lembrando dessa realidade da alegria, mas talvez isso seja um contraste para alguns de nós que estamos aqui hoje. Talvez você esteja sentado aqui, você está aí bem vestido, você cantou animado, você sorrir, né, para alguém, você está conversando, mas e por dentro? Talvez por dentro a sua alma esteja em frangalhos. Quem sabe você está sobrevivendo, não vivendo, sobrevivendo a mais um dia, porque toda a sua esperança, ela já se foi, ou ela está por um fio. Isso é uma realidade que tem afetado de uma forma muito intensa a nossa sociedade, o nosso mundo, mais do que muitas vezes a gente imagina. Olha só o que a Associação Brasileira de Psiquiatria diz sobre essa questão. O suicídio, ele é um importante problema de saúde pública. Isso são palavras, ok, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Eu coloquei alguns dados aqui, precisa dar uma mexidinha aí que eu demorei muito, ficou travado, tá? Para eu poder passar aqui. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio, papais e mamães, preste atenção nisso. Quando a gente insiste com você que faz parte aqui da CPV, da nossa comunidade, com filhos na adolescência, pré-adolescência, com relação ao mosaico, não é? Você tem que insistir, você tem que trazer seu filho. Olha, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, entre 2016 e 2021, houve um aumento de, assustador, 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 a 19 anos de idade.
chegando a 6,6 por 100 mil habitantes, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,3 por 100 mil. As taxas variam entre países, regiões, entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres. Aqueles dados que eu apresentei anteriormente é no Brasil, ok? Não é no mundo, é no Brasil. Aquele 40 e tantos por cento morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,6% por 100 mil. Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa média renda, 7,1% de pessoas, de mulheres que se suicidam por 100 mil habitantes. Em países da Europa, isso eu achei bem interessante na pesquisa que eu fiz, em países da Europa houve um declínio nas taxas de suicídio, mas observou-se um aumento dessas taxas em países do leste asiático, da América Central e da América do Sul. Portanto, nesse mês, nós queremos lembrar você como o Evangelho também é resposta para as questões que afetam as nossas emoções. Se nós pensássemos na nossa vida como um jardim, e nós pensássemos nas nossas emoções como aquilo que é semeado nesse jardim, então, se você conhece um pouquinho de jardinagem, por menor que seja, como é o meu caso, você vai saber que existem algumas coisas que precisam ser removidas, algumas ervas daninhas que precisam ser removidas do jardim, para você poder semear boas sementes ali, e elas não serem prejudicadas. Então, o que nós precisamos arrancar das nossas emoções, e o que nós precisamos semear nelas? O Evangelho, ele nos faz um convite para que nós arranquemos os nossos medos e sementes de esperança sejam semeadas nas nossas vidas, nas nossas emoções. O que você tem carregado com você que tem gerado um medo? Como você pode substituir essas sementes de medo por sementes de esperança? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. É esse texto que está na projeção aí, mas eu queria incentivar você a abrir as Escrituras ou ligá-la para você acompanhar aí. Jesus, nesse texto ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Preste atenção, vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A alma, nas Escrituras, tem a ver com o âmbito do nosso ser, que lida com a questão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, ok? Dos nossos sentimentos. Nós temos o espírito, onde a nossa conexão com Deus se dá, e nós temos a alma, que é esse ambiente, né, onde se relaciona, eles são muito juntos, a alma e o espírito, mas as Escrituras mostram isso como coisas diferentes, e nós temos o nosso corpo. Então, Jesus ele está prometendo aqui que andar com Ele, você vai encontrar descanso para a sua alma, ok? Para as suas emoções. Como isso acontece? As sementes do Evangelho sobre esperança que Jesus tem para compartilhar conosco, tem a nos dar, nos mostra que essa esperança que Ele promete é uma esperança para todos.
Veja, o texto começa dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso é uma promessa. Jesus, ele está fazendo uma promessa. Jesus, ele viveu entre nós como um ser humano, mas ele é Deus, ok? É Deus que se fez homem. E andou aqui, viveu conosco. Ele continua vivo. Ele ressuscitou dos mortos, está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus fala algo, aquilo que ele está falando, o Pai está falando. O Espírito está falando. Então, as Escrituras nos dizem que Deus não é homem para mentir. E Ele não é filho do homem para se arrepender. Ou seja, para dizer, puxa, eu fiz uma grande besteira. Quando Jesus diz algo, aquilo é do jeito que Ele diz. Então, Ele está fazendo uma promessa aqui para a gente. E a promessa dele é que se qualquer um, o que é todos? O que significa todos? Todos significa qualquer um. Okay? Todos é todo mundo. Então, qualquer um que vier a Ele, vai encontrar descanso. Ele vai dar descanso. Qual é a condição para que isso seja feito, então? É você se sentir cansado e sobrecarregado. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja, se você não se sentir cansado e sobrecarregado, de tentar fazer com que a sua vida funcione, de tentar ter o controle, de tentar arrumar as circunstâncias e as situações, de achar que é você que faz as coisas acontecerem, você não vai achar que precisa ir a Jesus. A condição é a gente chegar nesse lugar, aonde a gente olha e a gente diz, cara, eu estou muito cansado, muito sobrecarregado. E é interessante isso, porque muitas vezes, quando nós chegamos nesse lugar, os nossos sentimentos dizem para nós que não há mais nada o que fazer. E é aí que muitas pessoas acabam optando por colocar fim àquilo que ele está sentindo. Mas veja o contraste, Jesus está dizendo que é justamente nessa situação, quando a gente se dá conta dessa situação, é que nós estamos mais favoráveis a encontrar nele o descanso que nós realmente precisamos. E esse é um outro ponto que eu queria destacar aqui. A condição é você estar cansado e sobrecarregado para ir a ele. Mas ao fazer isso, você precisa fazer entendendo que ele é quem vai te dar o descanso. Eu te darei descanso. E aí nós precisamos nos perguntar, se nós temos estado cansados, se nós temos estado sobrecarregados, se nós estamos lidando com as nossas emoções em algum momento marcada por circunstâncias que podem gerar medo na nossa vida, para onde a gente tem ido? No que é que a gente tem buscado recurso e solução? Sabe, a questão é que muitas vezes nós não queremos admitir que nós estamos cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas muitas vezes nós não queremos admitir isso. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais, lutar um pouco mais, sabe? Nós nos debatemos para ficar um pouco mais com a cabeça fora da água. Nós vivemos em uma sociedade onde nós somos intimidados com relação a admitir a nossa fragilidade, admitir a nossa fraqueza. Nós nos sentimos mal se nós admitirmos que estamos com medo, ou que estamos desanimados ou angustiados, ou qualquer outra realidade. Isso é assim para todo mundo, isso talvez tenha um potencial um pouco mais intenso para nós que somos homens. Geralmente, homens têm mais dificuldade de admitir que precisam de socorro.
Eu estou com a Suzy no carro e a gente precisa chegar em algum lugar. E ela diz assim: para e pergunta. E eu continuo indo. Geralmente a mulher tem mais facilidade com esse negócio. Eu preciso de ajuda, eu paro e eu vou perguntar, vou pedir ajuda. E o homem tem aquele negócio, não é? Eu vou tentar um pouco mais aqui. Vou seguir um pouco mais. Homens, sinalizem aí. Paco teve coragem, Eduardo também teve coragem. Eu acho que isso é assim com a maioria de nós. Mas isso é fruto dessa perspectiva da nossa sociedade que nos convence de que nós, faz parte da nossa masculinidade, faz parte dessa realidade da nossa vida, de nós darmos conta, de nós resolvermos. Mas veja, no contexto do reino de Deus, é interessante que isso não é assim. Olha esse texto, o apóstolo Paulo diz, numa certa situação da vida dele, que ele estava se sentindo fragilizado, que ele pede para o Senhor resolver aquilo que estava trazendo fraqueza na vida dele, e a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O reino de Deus tem esse negócio da ponta cabeça, da coisa invertida. Não é? O fraco é forte. Ou seja, para que eu possa experimentar a realidade do poder de Deus em mim, eu preciso estar consciente da minha própria fragilidade. Porque enquanto eu confiar na minha força, enquanto eu confiar na minha capacidade, enquanto eu confiar na minha energia, eu vou achar que eu preciso de Deus só em algum momento, onde essas coisas todas falharem. Mas o problema é que quando elas falharem, já é tarde demais. Quando eu tenho consciência de que eu sou fraco, então eu sei que tem um recurso sobrenatural do qual eu posso desfrutar. Então não é uma questão de lutarmos. Eu queria que você precisa entender isso, ok? Não é uma questão de lutarmos, não é uma questão de darmos o nosso melhor, a fim de que então Deus possa fazer a parte dele. Não é isso. É uma questão de nós trocarmos a nossa fraqueza emocional pela força das emoções de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Então o Evangelho, ele traz essa semente de esperança, porque ele é oferecido como uma realidade, aquilo que Jesus tem a oferecer das suas emoções, é oferecido para todos, para qualquer um. Mas um segundo ponto que eu queria destacar aqui para a gente, é que nós encontramos a esperança quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. Sabe, essa semente da esperança que Jesus oferece a todos, ela é encontrada quando nós nos tornamos seguidores de Jesus. O texto continua com Jesus dizendo: tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a alma. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o descanso para as nossas emoções só é encontrado em Jesus se nós nos tornamos seus discípulos. Você não encontra descanso em Jesus, você não encontra esperança em Jesus por você ter um relacionamento com Ele casual. Tomar o jugo, que ele fala aí nesse texto, é uma expressão rabínica, dos rabinos da época de Jesus, que significa se submeter àquele que está ensinando.
Essa expressão era usada pelos rabinos tendo em mente essa ideia do jugo que era colocado sobre 2 bois. Você tinha um boi novo que não era adestrado, e aí você tinha um boi mais velho que já seguia, né, o caminho certinho, e você colocava então um boi novo com um boi velho. O boi novo seguia o boi velho e ia aprendendo com ele o caminho que ele tinha que fazer. Os rabinos, eles tomavam essa ilustração para falar a respeito da Torá, do ensino da lei. Você tinha que se submeter ao ensino rabínico, ao ensino da lei, seguindo a direção, a orientação de um rabino. E Jesus, ele toma essa ilustração dos rabinos e ele aplica em relação a ele, a pessoa dele, não a lei, mas a pessoa dele. Não é tome sobre você a Torá, não é tome sobre você o jugo da Torá, é tome sobre você o meu jugo, diz Jesus. E aprendam de mim. Então nós só encontramos um verdadeiro descanso em Jesus quando nós entramos em um relacionamento pessoal e intencional com Ele. Quando aquilo que Ele nos ensina começa a ser o que dirige a nossa vida. O chamado de Jesus para vir a Ele não é apenas no sentido esporádico, mas é no sentido de permanência. O que Jesus está dizendo aqui não é, venha a mim todo que se sente cansado e sobrecarregado, no sentido, eu vou marcar uma consulta com Ele, e eu vou lá então, nessa consulta para ver o que Ele tem a me dizer, e como é que Ele resolve esse negócio. Não, o convite dele é, vem andar comigo. Vem estar comigo. Isso aqui é a mesma coisa de quando ele vira para Pedro e para André, para Tiago e João, quando eles estão na praia, e diz para eles, venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, tem a ver com esse contexto do discipulado, tem a ver com esse contexto de que eu torno Jesus a referência daquilo que eu fui chamado para ser. O chamado de Jesus, então, é um chamado para permanência. Em João capítulo 15, Jesus diz, permaneçam em mim. Isso é importante nós entendermos também, sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas querem um relacionamento com Jesus assim, eles querem um relacionamento esporádico. Eu vou em um encontro, eu ouço uma palavra, eu vou, né, e depois eu vou lá e volto a viver a minha vida do meu jeito. E aí a pessoa diz assim, eu já tentei de tudo, igreja não funciona, eu já fui na igreja, mas não dá certo. Lógico que não dá certo, não dá porque você vai desse jeito. Não é uma questão da igreja, entende? A igreja é uma expressão de quem Jesus é, do corpo de Cristo. Mas se a gente vem com essa perspectiva de permanência, eu vou para permanecer com Ele, eu vou para andar com Ele, a gente vai ver que a promessa que Ele faz é verdadeira, ela é real. Aqui nós podemos ser mais uma vez ameaçados por nossas emoções, que nos dirão que nós não vamos dar conta de seguir Jesus. Você não vai dar conta de segui-lo. Você não é capaz de segui-lo. Nós estamos feridos demais, cansados demais, frustrados demais. E esses sentimentos nos aprisionam, nos fazem reféns do medo da gente não dar conta. Mas esse é o ponto que a gente precisa entender. As sementes de esperança que nós temos aqui é que Jesus tem um coração manso e humilde. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Tome sobre você meu jugo, aprenda de mim. E Ele te dá razão. Porque eu sou, Ele diz, manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde
de coração. O que significa isso? Significa que Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para nos julgar. Ele não veio esmagar a cana torcida que fumega. Ele não veio para apagar o pouco de esperança que está em nós. Ao contrário, Ele veio para nos salvar. Esse é Jesus. Os evangelhos nos mostram isso o tempo todo. Ele é manso e humilde de coração. Então um leproso chega diante dele e diz: se o Senhor quiser, podes me purificar. E Jesus vira-se para ele e diz: eu quero. E toca nele. E ele fica limpo. Jesus está passando por uma cidade e tem um baixinho que é chefe dos publicanos, odiado pelos judeus, um homem riquíssimo, e ele resolve subir numa árvore para ver Jesus. E Jesus chega onde ele está e diz: Zaqueu, desce daí, porque me convém ficar hoje na sua casa. Ele vai para a casa de alguém que nenhum outro rabino, nenhum outro mestre entraria. Sabe por quê? Porque Jesus é manso e humilde de coração. Ah, eu não entro na casa daquele sujeito. Jesus entra. Ah, eu não converso com aquele ciclano. Jesus conversa. Ah, eu não paro com uma prostituta na rua. O que vão pensar de mim? Jesus para. Jesus para diante de um poço e começa a conversar com uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um homem que não era marido dela. Jesus se deixa interromper em um jantar por uma mulher que o fariseu disse se ele soubesse quem é que está tocando nele, porque ela estava ali lavando seus pés com as suas lágrimas, secando com seus cabelos. Jesus se deixa interromper nos caminhos que ele faz para parar por uma pessoa. Imparável. Pessoas pelas quais ninguém pararia. Ele para. Jesus diz que quando nós seguimos as suas orientações, ao tornarmos essas orientações não apenas conceitos na nossa cabeça, mas práticas na nossa vida, que a casa das nossas emoções, diante das intempéries da vida, elas não vão ruir, elas não vão cair, elas vão permanecer em pé diante das tempestades da vida. Quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Preste atenção nesse texto. Veja, o texto, Jesus é bem claro, você andar com Ele, você segui-lo, você tornar seu aprendiz, seu aluno, você ter a sua vida modelada na vida dele, não vai fazer com que não hajam tempestades na sua vida. As tempestades continuam vindo, as circunstâncias, as situações, as lutas, elas continuam acontecendo. Qual é a diferença? A diferença é que você está com a sua alma estabilizada. A alicerce. Então, aquilo que eu disse mais no início da nossa reflexão aqui, sabe, quando acontece algo inusitado e isso, né, te leva para essa quebra da sua alma, ok? Quando isso acontece porque na verdade nós não estamos tomando aquilo que nós estamos ouvindo de Jesus e colocando de fato, como prático para a nossa vida.
Porque Ele não está dizendo para você que se você fizer isso, você não vai ter nenhuma dificuldade, você não vai ter nenhum problema. Ele está dizendo para você que se você tiver isso, você vai aguentar os ventos. Eles virão, mas você vai ficar de pé. Então, há uma decisão a ser tomada aqui, hoje, por você que está me ouvindo em casa, por nós que estamos aqui. A decisão é a de se tornar um autêntico aprendiz de Jesus. Sabe, essa não é uma decisão que a gente toma uma única vez na vida. A gente precisa tomar essa decisão diariamente, ou de tempos em tempos, porque sem perceber a gente começa a se desviar, a gente começa a ser engolido pelas circunstâncias e situações que estão ao nosso redor, e daqui a pouco a gente já está no modo piloto automático, e se você andar no modo piloto automático, a vida para o reino, meu amigo, é assim, você começa a andar para trás. Então você precisa essa manhã, nesse dia, hoje, tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu estou tomando a decisão de tê-lo como meu mestre, meu Senhor, aquele que vai me orientar, aquele que vai me conduzir na vida. Não alguém que eu visito de vez em quando, como um psicólogo, como um psiquiatra, como um conselheiro, como o boi mais velho, do qual eu me coloco ao lado, para ele me ensinar a andar. E por fim, essas sementes de esperança que o Evangelho nos oferece, é de uma esperança que não se esgota, mas também é de uma esperança que não nos esgota. Uma esperança que não se esgota, mas também uma esperança que não nos esgota. Ok? São coisas diferentes. O que Jesus está te prometendo aqui é algo que ele está dizendo: olha, é sem medida. Sem medida. No reino de Deus, as coisas funcionam assim, ok? É sem medida. 5 pães, 2 peixes, 10.000 pessoas. Ok, essa é a matemática de Deus. Você pode usufruir disso sem ter medo de que em algum momento vai acabar. Mas o que eu gostaria de destacar nesse momento para a gente é que essa esperança de Jesus, ela não nos esgota. Porque Jesus diz: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre você meu jugo, aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Talvez você pudesse perguntar: ok, mas por que eu deveria escolher Jesus? Por que não Ogum? Por que não Maomé? Por que não Buda? Por que não um dos deuses da Umbanda? Por que não alguma proposta ideológica? A razão é porque todas essas outras coisas vão te dar uma esperança que com o passar do tempo vai se transformar num fardo pesado sobre a sua vida. E a esperança que Jesus tem para te oferecer, tem para te dar, que me oferece, que me dá, é uma esperança que não vai me esgotar. Não vai me esgotar. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que seguir Jesus é muito difícil.
que a vida cristã não é fácil. Mas veja, isso não é verdade. Isso é uma mentira. Por quê? Porque Jesus está dizendo que é fácil. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É Ele que está dizendo. João, que foi um dos discípulos dele, mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, lá na primeira carta dele vai dizer, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, pode até ser que você tenha começado uma caminhada com Jesus e com o passar do tempo as coisas começaram a ficar pesadas. Veja, não confunda pesado com a questão das dificuldades, lutas, isso eu já falei que todos nós temos, ok? É peso da alma, cansaço, ok? Na alma. Isso pode até ter acontecido. Talvez a gente até tenha alguém aqui que esteja experimentando isso. E eu quero te dar a razão por que isso acontece. Há duas possibilidades para isso estar acontecendo na sua vida ou vem acontecer na sua vida. A primeira delas é que nós queremos tomar o jugo e o fardo de Jesus sobre nós, sem deixar que Ele retire os nossos. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, a primeira coisa que Ele faz? Ele vai tirar os fardos. Os fardos que você já está carregando. Os fardos que eu estou carregando, sejam eles quais forem, Ele vai retirar. Quando nós começamos a seguir Jesus e com o passar do tempo, nós começamos a ficar esgotados emocionalmente, esgotados na nossa alma, esgotados espiritualmente, seja o que for, pode ter certeza, uma das razões é essa. Você está querendo tomar o jugo dele sobre você, sem deixar que ele leve aquilo que está em você, antes de encontrar com ele. Isso acontece quando nós tentamos seguir a Jesus, mas nós não queremos abrir mão de dirigir a nossa própria vida. Nós queremos seguir a Jesus, mas nós queremos continuar vivendo do jeito que a gente quer viver. Nós queremos seguir a Jesus, mas nós queremos dizer, ok, aqui eu sigo com Ele, é legal, mas nesse ponto aqui, eu acho que não é muito não. Nisso aqui eu penso diferente. Meu querido, minha querida, entenda isso. Você não pode encontrar o descanso de Jesus se você tenta tornar Jesus naquilo que você acha que Ele deve ser. Você só encontra o descanso de Jesus, o fardo leve e suave dele, quando você se entrega a quem Ele é, não a quem você quer que Ele seja. Essa é uma razão, mas há uma outra razão. E a outra razão é que nós deixamos nossos fardos emocionais nas mãos de Jesus. E essa não é muito uma culpa nossa. A primeira razão, a culpa é mais nossa. Essa segunda, a culpa não é nossa, ok? Mas acontece. A gente deixa os nossos fardos aos pés de Jesus, mas no lugar de nós recebermos o jugo suave, o fardo leve dele, nos dão o jugo e o fardo da religião. A gente vem para Jesus, mas aí aquilo que muitos líderes religiosos nos dão é o fardo pesado da religião. E aí a gente vai ficar esgotado mesmo. Porque Jesus não chamou você para fazer parte de uma religião, Jesus chamou você para ser um seguidor dele. A igreja não é uma expressão de uma religião, pelo menos não deveria ser. Ela é uma comunidade de seguidores. Gente que erra, gente que falha, mas gente que diz, é nele que nós temos a nossa esperança, é com ele que a gente quer andar. Mas, infelizmente, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê muito isso acontecendo. Em muitas igrejas. Para ser bem honesto, muitos de nós, líderes religiosos, muitos de nós que estamos à frente da igreja, perdemos a mão. Confundimos. Achamos que a igreja é um projeto nosso. Queremos fazer grande o nosso nome.
Queremos construir uma torre que chegue aos céus e toque os céus. Então, quando a liderança religiosa, a liderança cristã cai nesse erro religioso, começa a colocar sobre o fardo, sobre a vida das pessoas, um fardo que não é o fardo de Jesus. Ah, mas se você não fizer assim, mas se você não participar dessa campanha tal, mas se você não realizar esse negócio aqui, mas se você não... Sabe, e tudo isso é apresentado para a gente de um jeito que mexe com a nossa adrenalina, né? E no começo a pessoa fica toda agitada, é isso aí mesmo e tal. Só que não é o fardo leve e suave de Jesus o que vai acontecer. Começa a passar o tempo, daqui a pouco, meu amigo, você quer ouvir tudo, menos o nome reunião. Entende? Menos o nome, vamos se encontrar, porque você está cansado, você está esgotado. Aquilo que deveria te aliviar, não te alivia, porque sempre alguém está exigindo um pouco mais, sempre alguém está dizendo um pouco mais. Se você faz 1 hora, tem que ser mais 2, se você serve 3, tem que ser 5. Se a igreja tem 500 pessoas, precisa ter 1.000, se tem 1.000, tem que ter 10.000. Entende? Por favor, me entenda. É uma bênção Deus trazer gente, a gente vê o Senhor nos levando a alcançar as realidades do reino. Tudo isso é maravilhoso, mas também tudo isso pode ser usado de uma maneira equivocada, errada. E a gente pode começar a carregar um fardo sobre a gente, que não é o fardo leve e suave de Jesus. Entende? Moisés viveu isso. Moisés viveu isso. Moisés estava conduzindo um povo, 1.500.000 pessoas. Essa semana eu falei lá no seminário onde eu dou aula, né? Falei, vocês querem ser pastor de uma igreja bem grandona? Né? Porque parece assim que esse negócio virou um troço meio, né? Uma bola de neve, né? Na vida de pastores, né? Você tem uma igreja de 100, você quer de 300. Você tem 300, você quer de 1.000. Você quer de 1.000, você quer de 5.000. Você tem 5.000, você quer de 30.000. Você tem de 30.000, você quer... Né? E louvado seja Deus, é bom ver gente sendo salva, gente chegando, aleluia, é muito bom isso, mas quando isso vira a meta da vida da gente, daqui a pouco a gente começa a se sentir esgotado. Sabe quem foi o pastor da maior igreja que já existiu? Foi Moisés. Eu falei no seminário, quem foi o pastor da maior igreja que já existiu? Eles começaram a falar uns caras lá da Coreia e tal. Eu falei, que meu filho? Essas igrejas aí, está tudo no chinelo. O pastor da maior igreja que já existiu foi um homem chamado Moisés. Ele tinha 1.500.000 membros. Estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de... Só que houve um momento na vida de Moisés, sabe o que aconteceu? Que ele depositou o olho nisso, ao invés de manter o olho nele. E aí o povo está reclamando. E Deus falou para ele assim, mas por que esse povo está reclamando? Fala para... Porque não tinha água, eles estavam reclamando. Fala para a rocha aí, liberar água, ela vai dar água para eles beber. E o Moisés, ao invés de olhar para o Senhor, olhou para o povo. Para a chateação do povo. Para a reclamação do povo. E aí ele ficou irritado. Ele falou assim, será que o senhor não pode fazer sair água dessa rocha aqui, pá? E... Só que quanto mais intimidade, quanto mais favor, maior responsabilidade. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Deus falou para ele, você não santificou o meu nome diante do meu povo. Sabe, eu li esse texto, eu ficava inconformado. Eu falava, Deus, isso é pesado demais. Mas Jesus falou que o fardo dele é suave. Eu não entendia por quê. O que aquele povo estava lá, já tinha reclamado um monte, já tinha feito um monte de coisa. E o povo
Que é assim, irmãos. Ser pastor é uma maravilha. Se você é chamado de verdade, é uma maravilha. Mas cansa, viu? Cansa. Tem umas ovelhinhas que eu vou te falar, viu? Só vê o que está ruim. Não vê nada de bom. Uma família que não está mais aqui na igreja, toda vez vinha falar comigo, vinha falar do negócio ruim na igreja, criticar algo na igreja. Um dia eu cansei, eu dei uma de manhã, cansei, tirei meu olho do Senhor. Virei para eles e falei assim, escuta, eu sei, a nossa igreja é ruim mesmo, rapaz, ela é ruinzinha. A começar do pastor, é ruim demais. Agora, será que você não encontra uma coisinha boa, não, para falar da igreja? Só tem coisa ruim? Tem um pontinho bom? Não tinha, porque foram embora. Qual o ponto que eu quero colocar aqui para a gente, irmãos? Se você está realmente andando com Jesus, vai ser fácil, vai ser suave, vai ser leve. E se tiver pesado, ou você não está abrindo mão daquilo que você já está carregando, ou estão colocando sobre você um jugo que não é o de Jesus. Não é o de Jesus. É o da religião. A proposta da religião é: você precisa fazer para ser aliviado. A proposta de Jesus ou do Evangelho é: eu te alivio, e por isso você pode fazer. Eu te alivio, e por isso você pode fazer. Você não carrega o fardo da acusação, você não carrega o fardo da culpa, você não carrega o fardo do medo, como foi dito aqui na hora da contribuição. Não é por medo, certo? Não é por medo, não é por culpa. Se você vai fazer isso aqui por medo ou por culpa, não faça, porque esse não é o jugo que eu ou essa igreja aqui quer colocar sobre você. Não faça. Fardo leve, jugo suave. E aqui entra o elemento da fé. Nós precisamos acreditar naquilo que a graça de Deus tem para nos dar. Nós precisamos acreditar que aquilo que ela tem a nos oferecer nos fortalece e é melhor do que os esforços paliativos que a gente busca, que a gente tem, que as pessoas dispõem, mediante qualquer outra perspectiva. Aquilo que Jesus tem a oferecer para você é melhor do que qualquer outra alternativa que te ofereçam, seja da religião, seja da psicologia, da psiquiatria, onde for. É melhor. Há essas coisas que podem complementar, ok? Mas quando essas coisas são o nosso foco, é paliativo. É paliativo. Não trata do que precisa ser tratado, mas a graça de Deus trata. Nós precisamos ter em mente essa verdade. E para isso você precisa ter a sua mente renovada pelo Espírito Santo, para que você realmente creia naquilo que as Escrituras dizem, naquilo que a palavra nos apresenta, naquilo que Jesus está nos dizendo aqui hoje. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Nós encontramos então renovação nas nossas emoções, a nossa esperança é renovada e o medo é lançado fora. Como eu poderia resumir isso tudo? Muda aí para mim, parou também, Crons. Tudo o que eu disse poderia ser resumido aqui em uma única palavra, em relação a seguir Jesus. É rendição.
rendição. A chave para que possamos ter a esperança do céu sendo semeada em nossa vida é nos rendermos ao governo amoroso de Jesus.